Boa noite. Nosso grupo vai apresentar sobre a patogenia do sistema tegumentar. E antes da gente apresentar as duas lesões que a gente escolheu, vou falar um pouco sobre as lesões que ajudam a identificar essas doenças. Então, vou dar uma breve introdução sobre o sistema tegumentar e depois a gente fala sobre essas doenças. Tá falando sobre a mácula. A mácula é uma mancha descurada, ela pode medir ali até 1 centímetro, circunscrita, e ela pode ser causada pelo aumento ou diminuição da melanina, ou por hemorragia também. Essa é uma foto que eu deixei para exemplificar como é a mácula. Aqui a gente vai ter o exemplo da pápula. A pápula é uma elevação sólida circunscrita, que ela também pode medir até 1 centímetro. Ela pode ser folicular, que é a mais comum, causada por infecção, ou interfolicular, que é causada pela alergia. E o acúmulo das pápulas, que são várias pápulas, ela pode ser chamada de placa. A foto que a gente tem esse cavalo, a gente está vendo aí vários nódulos, que são elevações sólidas, circunscritas medindo mais de 1 centímetro. Pode se estender da derme até a hipoderme e pode ser relacionada ou não com inflamação ou neoplasia. Nesse outro cavalo, a gente vai ter fotos de tumor, que é o aumento de volume, que ele pode ser frequentemente usado para se referir a uma neoplasia, mas nem sempre ele precisa ser necessariamente neoplásico. Nessa foto, a gente tem ali um cisto, que ela é uma estrutura de consistência flutuante, ela não é tão circunscrita e sempre vai conter líquido em seu interior. E vai ter ali o encapsulamento epitelial. Essa foto, a gente está vendo vesícula. A vesícula, elas são as famosas bolhas. São circunscritas, intraepidermal ou subepidermal, e elas podem ali ser maiores que 0,5 centímetros, e ela pode ser friável, ela rompe facilmente e pode sofrer necrose de ceratinócitos. Ela pode ser viral, autoimune e irritante. Agora a gente vai falar sobre as pústulas. Elas são estruturas elevadas, circunscritas, também elas podem ser intra- ou subepidermal e são preenchidas por exudato. Como o nome já diz, é o famoso pus, e ela também pode ser infecciosa ou autoimune. Todas essas lesões, elas são lesões primárias, tá? Elementares. Então agora eu vou mostrar para vocês as secundárias. As lesões secundárias, elas surgem a partir das lesões primárias. Essa que a gente está vendo é a urticária. A gente viu ela em humanos e agora no cavalo. Essa é uma lesão que ela é uma estrutura elevada, ela é achatada na superfície, pode ser transitória, ela aparece e desaparece em minutos e horas, tem distribuição multifocal e também pode ser casos de alergia. Nessa imagem a gente vê a crosta. A crosta é um cascão, um produto de ressecamento de exudato, de pus. Ela pode ter sangue, ceratinócitos, ela é aderida à pele e ela frequentemente acaba recobrindo as feridas. Tem esse aspecto ressecado, áspero e escuro. A lesão no gatinho se chama erosão, que é a perda da epiderme, mantendo apenas a membrana basal, que pode surgir evolução de vesículas e pústulas e tem esse aspecto deprimido e hiperêmico. Essa imagem, não tão bonita, é a úlcera. Ela é a perda da epiderme e da membrana basal. Ela tem evolução da erosão. Ela é uma resolução por reepitelização ou cicatrização. Tem esse aspecto deprimido, tem exudação e crosta também. Nesse cãozinho, a gente vê a presença de escoriação, que é a perda da epiderme decorrente de algum trauma, seja por lambedura, arranhadura, por mordida, e frequentemente tem como lesão secundária o prurido, e ela pode se apresentar em forma de erosão, úlcera ou crosta. O clarete epidérmico é a descamação epidermal em forma de anel, e ele pode ser associado a pústulas ou vesículas, ou bolhas rompidas, e pode formar múltiplos anéis interligados, associados à necrose epidermal. Essa foto representa o clarete epidérmico. Também para vocês a foto de alopécia, que é a ausência de pelo em áreas de cobertura pilosa. Pode ter múltiplas causas, seja genética, endócrina, metabólica, parasitária, mas a gente tem que ter cuidado, porque em algumas raças ela pode ser normal, como no cão pelado chinês e no cão pelado mexicano.
Vou começar falando sobre epidermite exudativa, que é uma doença que acomete principalmente suínos, suínos em fase de desmame, causado pelo Staphylococcus ricus, que é proveniente da microbiota da pele do suíno. Pode ser aguda e fatal. Ali, os suínos têm principalmente na fase dos 5 aos 60 dias. Os suínos, logo quando nascem, eles tendem a vir a óbito facilmente por conta da exposição a bactérias, a vírus. Ela é caracterizada pelas lesões exudativas, pelas crostas espessas, principalmente em regiões de membros, pescoço, entre outros locais. Como eu havia dito, a principal causadora é a Staphylococcus ricus, que ela está na microbiota normal da pele desses animais, porém ela pode se tornar patogênica. E tem alguns fatores predisponentes, que são as lesões por brigas ou pelo um manejo mal feito, como o corte de dentes, de cauda, que facilitam a entrada da bactéria. Essa inflamação causa uma intensa resposta inflamatória, causando ali como sintomas eritema, exudação, crostas espessas, vesículas, emagrecimento, desidratação, alopecia, descamação, que são todos aqueles fatores que no início eu havia falado e deixado bem explicado o que era cada um deles junto com a foto, para vocês terem uma ideia de como é cada um desses sintomas. Vou deixar algumas fotos para vocês observarem como são essas lesões macroscópicas de epidermite exudativa em suínos. Oi, agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome hepatocutânea, que também é conhecida com outros 3 nomes. Eritema necrolítico migratório, necrose epidérmica metabólica ou dermatite necrolítica superficial. É uma doença que geralmente afeta os cães, mas que também é vista em outras espécies. Esta é uma síndrome associada a problemas hepáticos graves, como insuficiência hepática, tumores no fígado ou pâncreas, ou até mesmo distúrbios metabólicos. A característica mais marcante dessa doença são as lesões cutâneas, que incluem áreas de hiperqueratose, eritema, úlceras e crostas. Essas lesões aparecem frequentemente em regiões de pressão, como coxinhas plantares, ao redor dos olhos e ao redor da boca. Esses sinais dermatológicos são resultados de alterações metabólicas que prejudicam a integridade da pele, como a deficiência de aminoácidos e outros nutrientes essenciais. Síndrome hepatocutânea nos cães, ela é mais corretamente denominada de necrose epidérmica metabólica, porque diferente do que é evidenciado nos humanos, os cãezinhos eles têm ausência do caráter migratório das lesões causadas por essa doença. A NEM, que é a nossa necrose epidérmica metabólica, ela vai se manifestar de uma forma insidiosa, uma forma traiçoeira, uma forma enganadora, e ela não tem predisposição racial e geralmente ela acomete cães adultos, cães de meia idade ou principalmente idosos. Ela não vai ter predisposição racial e apesar dela não ter uma predisposição de gênero concreta, em muitos estudos apresentam que a maioria dos casos ocorrem em machos. Quando se fala da etiopatogenia da síndrome hepatocutânea em cães, ela não vai ser muito conhecida, devido ao fato dela ser uma enfermidade incomum nos cães, rara de se encontrar. Você sabe, é que as alterações sistêmicas refletem nessas dermatopatias. Entre as principais enfermidades relacionadas com a NEM, a gente vai ter as doenças do parênquima hepático, nas quais a gente vai ter representando tumores hepáticos, disfunção hepática, má absorção de nutrientes, hepatopatias crônicas
e a cirrose hepática, onde mais de 90% dos casos da ANEM em caninos se relacionam a hepatopatias de longo decurso. E embora essa síndrome em cães tenha como causa frequente uma disfunção hepática, existem alguns casos onde nenhum problema subjacente pode ser encontrado. Outra enfermidade mais rara relacionada à ANEM, mas bastante relatada, são as neoplasias pancreáticas, normalmente associadas às células alfa-produtoras de glucagon. Pacientes com essa síndrome apresentam frequentemente, além das alterações dermatológicas associadas com a necrose epidérmica, perda de peso e a diabetes mellitus, que vem como consequência da hiperglucagonemia. O glucagon é o hormônio que regula o metabolismo dos aminoácidos, principalmente através da gliconeogênese, que é basicamente a produção de glicose através de substâncias que não sejam carboidratos. Então, quando a gente tem uma concentração muito alta do glucagon, a gente pode ter uma diminuição dos níveis de aminoácidos no sangue e assim prejudicar a pele por conta da perda de proteínas e da necrose cutânea. Além disso, pessoas com altos níveis de glucagon e problemas hepáticos podem ter baixos níveis de albumina, o que vai diminuir a capacidade da pele de se proteger de radicais livres e de substâncias inflamatórias, e assim levando a uma necrose de pele. Outras enfermidades que podem ser relacionadas com a ANEM é o uso de drogas anticonvulsivantes, micotoxicoses ou até mesmo acometimentos gastrointestinais em geral. As lesões cutâneas, elas podem ser muito variáveis. A gente tem como principal, digamos assim, a hiperqueratose eritematosa. Então acaba virando umas crostas, sendo mais comum em coxins e no nariz. A forma de diagnóstico é feita por biópsia da pele, realizando o exame histopatológico. Pode ser também feito exames de perfil hepático, ultrassom, para descartar outras possibilidades. O tratamento, muitas vezes, ele é paliativo, sendo suplementação de aminoácidos, de zinco, de ômega 3. É utilizado também antibióticos e muitas vezes é retirado toda essa hiperqueratose no centro cirúrgico. O pró-diagnóstico dessa doença, geralmente, ele é ruim. O animal vem a óbito em poucos meses. Também pela demora de diagnóstico ou pelo tratamento feito de forma errada, como uma doença que pode ser confundida com várias outras.